Olá, pessoal. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Vamos dar continuidade ao mini curso Introdução ao Cálculo Numérico. Agora a gente vai para o módulo 4. A equipe responsável é a aluna Débora Martins de Lima e eu, professor Paulo Ferreira do Carmo. Nesse módulo 4, a gente vai trabalhar o assunto interpolação. Então, interpolação, ó. Neste módulo será abordado o seguinte tópico: interpolação, que é uma estimativa de um valor ou conjunto de valores com base em seu contexto. A interpolação linear, a forma mais simples de interpolação, é basicamente a renderização de uma linha reta entre dois ou mais pontos. A interpolação é útil para preencher dados ausentes, como aumentar a escala de imagens ou criar modelos estatísticos. O objetivo desse módulo é compreender o processo de interpolação, que significa encontrar um valor entre dois pontos em uma linha ou curva. Interpolação. A interpolação ou extrapolação, a gente vai ficar só na interpolação, tá? São procedimentos empregados sobre dados numéricos apresentados normalmente na forma de tabelas, sem definição ou conhecimento de uma equação geradora de seus dados. A gente está usando a Arlete aqui como fonte. Interpolação permite mensurar somente valores internos a uma faixa de valores numéricos tabelados. Interpolar uma função f de x consiste em aproximar essa função por uma outra função p de x que satisfaça algumas propriedades. Em geral, a interpolação de uma função é usada nas seguintes situações: são conhecidos valores numéricos da função em alguns pontos discretos de x e deseja-se obter valores de f de x em pontos desconhecidos, mas dentro do limite avaliado, que é o que a gente vai fazer nesse módulo, tá? Aí tem umas coisas mais assim sofisticadas. Quando uma determinada grupo de função, quando uma determinada função possui os operadores de diferenciação e integração no campo dos complexos. Na solução numérica de equações diferenciais, usando o método das diferenças finitas e elementos infinitos. A gente vai ficar só nessa questão da gente interpolar aqui uma função, tá? Pontos discretos. Conceito de interpolação segundo Jarlett. Considere n mais 1 pontos distintos de uma tabela, denotados por x0, x1, xn, determinados nós da interpolação, e os valores da função nesses pontos, f de x0, f de x1, f de x2, f de xn. A interpolação apresenta uma função g de x, tal que o g de x0 vai ser igual ao f de x0. O g de x1 vai ser igual a f de x1. O g de xn vai ser igual a f de xn. Ou seja, nos nós de interpolação, os valores obtidos pela função interpoladora g de x são iguais aos valores de f de x, apresentados na tabela de valores. Isso é representado no gráfico. Então, tem aqui a f de x, né? E aqui eu tenho a g de x. Ó. Em alguns pontos, a g de x coincide com os pontos da f de x, tá? Então, essa minha função g de x é a minha função interpoladora. A interpolação linear, que é a mais facinho, né? É um processo mais simples de interpolação e, por isso, o mais empregado. Utiliza somente dois pontos da tabela. Então, tendo dois pontos, eu consigo interpolar um ponto no meio. Para realizar a interpolação, sendo esses dois pontos o imediatamente anterior e o imediatamente posterior ao valor que se deseja interpolar. Os demais pontos da tabela de valores são desconhecidos, o que torna a interpolação linear uma aproximação grotesca. Dependendo da função, né, é meio grotesco, que você faz por proporção, né? Para que não haja, para que não analisa, porque não analisa a característica de uma função f de x, que podem ser observados pelos valores de todos os pontos da tabela. Então, é como que ele fala, você tem uma aproximação grotesca aí do valor, né? A gente pode ver isso na educação básica quando a gente fala de equação da reta, né, que é uma interpolação, né, que você coloca o x no meio, né? Você tem o x e o y, né? A forma da equação interpoladora de x para uma equação da reta passando por dois pontos é, ó. Então a gente sabe que y igual a x mais b já está interpolado, né? Mas a gente pega as diferenças, né? Então o y está no meio. Então y menos y1, x menos x1. y2 menos y1, x2 menos x1. Fazendo essas diferenças e você isolando aqui, né? Ó, você pegando x menos x1 e passando multiplicando,
Aí você tem aqui a equação da reta. Lembra que essa diferença aqui que a gente chama de coeficiente angular, né? Ó, que é a tangente, né? Ó. A diferença na vertical dividido pela diferença na horizontal. Aqui tem um exemplo da Joelete de física, né, de calor específico e temperatura. Ó. Considerando a tabela que relaciona a temperatura da água e calor específico, ó, então tem aqui a temperatura da água 20, 25, de 5 em 5, né? E o calor específico, né, da água, ó, 0,999, aí aqui o 99 não muda, aqui já muda para 852, aqui 826, 818, tá vendo? Então tá mudando nas três, na terceira, quarta e quinta casa. E eu quero saber o calor específico da água na temperatura de 27. Eu tenho aqui o 25 e tenho 30, então eu quero saber aqui no meio. Então no 27 vai ser alguma coisa entre 0,99852 e 0,99826. Aí eu tenho que calcular isso. Posso trabalhar com essas equações, né? E aqui mostra a resolução. Os pontos considerados são o 25, 0,99852 e o 30, 0,99826. A abscissa representa a temperatura, então a abscissa é a temperatura e o ordenado é o ponto. Então a abscissa é o x, o ordenado é o y. Do calor específico, desejamos calcular o calor específico usando a equação da reta que passa pelos pontos. Ó. Pegou aqui a formulinha, né? Ó, é o y1, aqui, ó. Você tem aqui o x1, y1, tá vendo? E aqui você tem o x2, y2, tá? x2, y2. Substituindo, fazendo a diferença, ó, você chega no valor do y, que é o valor que eu quero. Ah, e o x é 27, né? Então, o x é 27, tá? Aí você substituindo, você chega no valor que o calor específico é 0,99841,6, tá vendo? Então, o calor específico é de 0,99841,6 quando a água está a temperatura de 27 graus Celsius. Então, você tá sugerindo, né, que esse crescimento, essa variação, seja uma variação linear, né? Agora vamos ver outro exemplo. Ó. A tabela a seguir representa a população, número de habitantes de uma cidade A em dois censos. Então, tá vendo que eu tenho dois pontos. A gente vai fazer uma interpolação linear. Ó. Em 1950, a população era 352.724. Passou-se 10 anos, 1960, é 683.908. Deixa eu ver, quase que dobrou em 10 anos essa população. Determine o número de habitantes aproximado da cidade A em 1955. Ó, 1955 está aqui no meio, né? E aí eu vou fazer aquele mesmo processo. Notem aqui, ó, que a Jarlete ela já jogou para um sisteminha, ó. Ela podia ter resolvido daquele outro jeito também. Aí tem que escolher qual o modo que você achar mais fácil. Nesse caso, o polinômio interpolador será de grau 1, porque eu tenho dois pontos. Ó. Depois a tabela informou dois pontos, então sempre vai ser n menos 2, o n vai ser 2, 2 menos 1 igual a 1. Aí aqui eu tenho a equação da reta, ó, P1 igual a 1, x mais A0, né? Aí o que acontece? Ó, para determinar os coeficientes devemos, ó, então ó, eu tenho o P de x1, então x1 é 1950, né? E aí você tem o y1, o P de x0, o x0 é 1950, o y0 é 352.727. O P de x1, ó, o x1 é 1960 e o y1 é 683.908. Ó. Daqui você tem as duas equações que você pode resolver por sistema. Ó. Mas eu posso fazer das diferenças também. Lembra que eu tenho aqui ó, 1955 é x e o y aqui é a população que eu quero e fazer as diferenças, tá? Resolvendo pelo método do Fonseca aqui, que ele resolveu por sistemas, ó, ele achou ó, x0 é 1950, y0 tarará, substituiu, aí eu tenho uma equação. Ó, tenho uma equação para x0, y0, e tenho uma equação para x1, y1. Tendo essa equação, aí você resolve pelo método que a gente viu no módulo 3, né? Aí você vai somar, multiplica por menos 1 e soma, tarará, tarará. Resolve isso, ó. Pelo aqui a resolução do sistema, do jeito que você quiser, ó, ele achou que o A1 é 33.118,40, esse é A1. E o A0, ele achou que é menos 64.228, menos 64.228.153. Aí ele achou que a equação da reta,
Aí é 33.118,40x menos 64.228.156. Aí, como eu quero no 1955, ele substituiu o 1955 aqui, fez o cálculo. E por esse cálculo, a população em 1955 seria de 518.316 habitantes. Tá? Agora vamos falar, a gente falou essa da interpolação linear, né? Então sempre que é uma retinha. Agora vamos falar de uma interpolação polinomial, que não precisa ser reta. Ó. Nesse caso, a função interpoladora é um polinômio da forma dada. Ó. Então, ó, o g de x vai ser o p de n, que vai ser a n xn mais a n menos 1 xn menos 1. Então eu vou ter uma função aqui, né? A interpoladora. O grau do polinômio interpolador pode ser menor ou igual a n, tendo n mais 1 pontos da tabela de valor. A interpolação polinomial atende à condição de que o f de xk é igual a pn de xk com k igual a 0, 1, 2, 3, o que leva ao sistema n mais 1 equações e n mais 1 variáveis. Então, se eu tiver 3 pontos, o que vai acontecer? Eu vou ter uma equação interpoladora do segundo grau. Se eu tiver 4 pontos, vai ser do terceiro. Aqui aparece a questão do sistema de equações que a gente viu lá no módulo 3, né? A0, x0, tarará, que é f de x0, aqui é o f de x1. Eu posso escrever isso em função dos seus coeficientes, lembra? Aqui colocou que o A0 é 1, ó, 1, 1, aí o X0, tarará, tarará, e o produto dessas matrizes vai voltar nesse sistema aqui, como a gente viu no módulo anterior. E aqui eu tenho um exemplo ó, com 3 pontos. Então, como eu tenho 3 pontos, a minha função interpoladora vai ser uma função n menos 1. 3 menos 1 vai ser 2, tá? A matriz dos coeficientes é denominada matriz de Van der Moor e será a determinante de A diferente de zero, desde que os valores de xk com k igual a zero sejam distintos, o que leva a um sistema possível determinado, uma única solução. Então está falando que aquele sistema, quando eu fizer a interpolação, ele vai ter uma única solução, tá vendo? Por isso que a gente teve o módulo 3 para isso. O exemplo 1, considerando a tabela de valores a seguir, determine o polinômio interpolador de grau menor igual a 2 e calcule o P de 1. Então, eu quero o P de 1. P de 1 está entre 0 e 2. Ó. O P de 1 está aqui, ó, então o valor aqui. Como eu tenho 3 pontos, o que vai acontecer? Eu vou trabalhar com uma equação interpoladora aqui de n menos 1, né? Então, 3 menos 1 vai ser uma quadrática. Tá? Aqui está a minha equação quadrática, né? Então, ó, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais 6. Aqui ele coloca a0, a1, tá vendo? Aqui é o a, aqui é o b, é o c. E aí eu tenho os valores aí, ó. Para o x menos 1, o que eu tenho? Eu tenho que o y é 4, ó. Substitui aqui, ó. Então, coloca menos 1 no x, menos 1 no x quadrado e o f de x é 4. Para o x0, coloca 0 no x, né? E aí você sabe que o y é 1. E para o x2, coloca 2 no x, a gente sabe que o y é menos 1. Ó. Dessa substituição nessa quadrática aqui, ó, porque eu tenho 3 pontos, eu cheguei aqui ó, em 3 incógnitas. Então, A0, A menos A1 mais AK. Na segunda, eu já sei que o A0 é 1. Ó. Então, aqui é 1, aqui é 1, tá vendo? E aí, eu tendo o A0, eu dou um jeito de calcular o A1 e o A2. Aí, o método que você achar conveniente para você. Fazendo a solução, ó, o A1 é 0, que aí foi dado de graça para o x0, né? Aí fazendo a conta, o A1 dá menos 7 terços e o A2 dá 2 terços. E agora é só substituir, ó. Então o A0 é 1, o A1 deu menos 7 terços e o A2 deu 2 terços, tá vendo? Então, a minha equação interpoladora daqueles 3 pontos, essa daqui, ó, é uma função interpoladora do segundo grau, 1 menos 7 terços de x mais 2 terços de x ao quadrado. Como o exercício pediu P de 1, eu substituo x por 1. Então, troco x por 1 e faz a conta. Fazendo a continha aqui, o P de 1 vai dar menos 2 terços, que dá esse número, dá essa dízima periódica aqui, tá? Agora, outro exemplo aqui, ó. A tabela seguinte representa a máxima demanda de energia diária de uma cidade. Então, tem as datas aqui, ó, janeiro, tarará, e tem as demandas, quantos megawatts a cidade precisa. Determine o polinômio interpolador e estime o consumo na data de 5 de fevereiro. Ó. 5 de fevereiro está aqui, ó, no meio. Ó.
Aí eu vou usar o quê? Aí tem que ver. No caso aqui, ó, no exemplo, eu tenho aqui 4 pontos, né? Eu tenho 4 pontos aqui na minha tabela. Então, se é 4, 4 menos um é 3. Então, para resolver para mim achar esse polinômio interpolador, eu vou usar um polinômio de grau 3, uma cúbica, tá vendo? Vai aparecer aqui, ó. A0 mais A1x mais A2x2 mais A3x3. Então, eu vou ter que resolver um sisteminha 3 por 3 no caso aqui, né? Não, ó, 4, tá vendo? Tenho 4 incógnitas, tá vendo? As demandas devem ser transformadas para não envolver os meses, mas os dias do ano, ou seja, então 21 de fevereiro vai ser 21, 31 de janeiro vai ser 31, 10 de fevereiro vai ser 41 e 20 de fevereiro vai ser 51. Então vai trocar aqui, ó, 21, 31, aqui 41 e aqui 51, tá? Gerando um sistema de equações de forma matricial. Então aqui eu tenho, ó, então 1, 21, 21, 21, tá vendo? Quando o x é 21, tá vendo? O y é 10 quilowatts. Aí 31, 31, 31, 31, que é o A1. No dia 31 de janeiro, lembra, é 17 quilowatts. Aí 41, 41, que é 10 de fevereiro, ó. Aí 20 quilowatts. Aí 51, 51, que é 20 de fevereiro, 14, né? Agora eu tenho que resolver esse sistema, ó. Como que eu resolvo esse sistema? Aí pode ser por escalonamento, pode ser por substituição, essas coisas. Aqui no caso, ó, substituiu, achou que o A0 é 4,522, o A1 menos 0,579, o A1, o A2 0,0575 e o A3 menos 8,33, 10 a menos 4. Ó. Daqui eu achei o polinômio interpolador. Ó. Então, como eu tinha 4 pontos, né, na minha tabela, eu achei uma cúbica aqui, ó, 3. 4 menos 1, 3. 5 de fevereiro é o 36º dia, então x é 36. Substituo x por 36 aqui e chego no valor que no dia 5 de fevereiro a demanda seria de 19,33 megawatts, que essa cidade necessitaria para a utilização de energia, tá? Agora a gente vai ver outro método de polinômio interpolador que trabalha com produtos, ó, que a gente chama de multiplicatório, tá? Aí forma fatorada, tá vendo? Agora eu tenho aqui, ó, observe a tabela. Aqui eu tenho x, ó, menos 1, 2 e 4. Aqui eu tenho f de x, que é o y, menos 32, 1 e 3. Ó. Descubra o polinômio interpolador para os pontos apresentados na tabela. Aqui eu tenho 3 pontos. Aí lembra que é sempre menos 1? Então, se são 3 menos 1, então vai ser 2. Vai ser um polinômio interpolador de segundo grau. Por isso que aqui eu tenho ó, x vezes x, né? Ó. Então, eu, ó, a0 igual a 1, x1, ó, x mais 1, x mais 1, x mais, ó, x menos 2, tá? Certo? Aí observe, o polinômio interpolador de grau 2, pois a tabela fornece 3 pontos e o grau de polinômio interpolador n-1 é igual a 2, tá? Então, aí, fazendo os cálculos aqui, ó, então tem o A0 eu preciso descobrir, o A1 eu preciso descobrir, o A2 eu preciso descobrir, né? Tá? E aí fazendo a distributiva aqui, ó, faz a distributiva, aí você acha um polinômio interpolador. Só que aí eu não descobri ainda quanto que é o A0, quanto que é o A1, quanto que é o A2, quanto que é o A3, tal. O A2, né? Tem A3, certo? Aí agora, resolvendo, ó, então eu tenho que os pontos aqui, ó, o x é menos 1 e o y é menos 32. Substituo lá nessa equação, na primeira, né? Ó, e eu acho que o A0 é menos 32. Então, agora eu já tenho o A0. Eu preciso saber o A2 e o A1, né? Pegando os pontos lá da tabela 1 e 2, substituo. Lembrando que aí o x vai ser 1 e o y vai ser 2, ó. E aí o A0 é menos 32 que a gente já descobriu aqui, ó. Dessa continha eu já descobri que o A1 é 11, né? Aí então eu descobri que o A0 é menos 32, que o A1 é 11. Falta o A2. Aí eu sei o quê? Que na minha tabela lá tem um ponto 4 e 3. Então, x é 4, y é 3. Substituindo na minha equação, eu sei que o A0 é menos 32 e eu sei que o A1 deu 11, né? Aí, substituindo, eu descubro que o A2 é menos 2.
Tendo esses valores, ó, o que que acontece? Então, eu tenho o A0 menos 32, o A1 11 e o A2 menos 2. Eu consigo fazer esses produtos aqui, ó, e chegar no polinômio interpolador, que é esse daqui, ó. Então, qual seria o polinômio interpolador para aquele conjunto de dados, ó? Então, como eram três pontos, né, a gente ficou com uma quadrática aqui, ó. P de x igual a menos 2x ao quadrado mais 3 de x menos 17, tá vendo? Na folha, no texto que a gente vai deixar para vocês no mini curso, lá vocês podem olhar com mais calma. Agora vamos falar do polinômio interpolador de Lagrange, ó. Esse trabalha com o multiplicatório, né? Lagrange nos oferece uma alternativa para determinar o polinômio interpolador sem resolução de sistemas lineares, ó. Então, Lagrange, a gente não precisa ficar resolvendo sistema como a gente resolveu agora nesses últimos exemplos, sendo as incógnitas do Sela, né? Os coeficientes dos termos do polinômio. Considere n mais 1 pontos distintos de tabelas de uma tabela de valores escritos na forma xi e yi, em que yi igual a f de xi, e aí o i é 1, 2, 3 n. O polinômio interpolador de grau menor igual a n pode ser descrito da seguinte forma. Então, ó, p de x igual a y0, L0, x, mais y1, L1, x, mais yn, Ln, x, que é uma somatória de multiplicação, que é o yk vezes lk. Ó. Então, a gente vai ver que o lk é essa multiplicatório aqui, que a gente vai ver aqui no próximo exemplo. Por exemplo, aqui, ó, determine o polinômio interpolador pela forma de Lagrange pela tabela de valores. Ó. Então, tem aqui a tabela x e f de x. Aqui é o x0, aqui é o x1, aqui é o x2. Né? O x, ó, menos 1, 0 e 2. O y, que é o f de x, 4, 1 e menos 1. Então, o meu polinômio interpolador aqui vai ser um polinômio de grau 2. Por quê? Porque eu tenho três pontos, né? Lembra? Que é n menos 1 e tal. O que que a gente faz aqui? Ó? A gente sabe, ó. Então, ó, P de 2 igual a x. Então, y0 mais L0x mais y1 L1. Então, essa daqui a gente vai até o 2. Ó, começa no y0 e vai até o y2, tá? Como que eu calculo L0? Ó? Eu faço as diferenças, ó, de x menos x1. Então, um x aqui, ó, menos x1, né? Aí x menos x2, né? Então tem um x aqui, ó, x menos 1, x menos 2. Faz a mesma coisa, ó. Aí x0 menos x1 e x0 menos x2, tá? Então, tô pegando o x aqui. Aí, fazendo essas continhas que eu já tenho, ó, então o x1 é 0, o x2 é 2, o x0 é menos 1, o x1 é 0, ó, aí eu chego nesse valor aqui que eu tenho L0. Agora, fazendo L1. Então, L1 vai ser x menos x0, x menos x2, né? Aí x1 menos x0, x1 menos x0, aí x1 menos x2. Aí fazendo as continhas, o x0 é menos 1, o x2 é 2, o x1 é 0, o x0 é 1, o x1 é 0 e o x2 é 2. Ó. Fazendo a continha vai dar esse polinômio aqui. Agora fazendo o L2, a gente fez o L0, L1, L2. Então, o L2 vai ser x menos x0, x menos x0, x menos menos 1, né? Tá? Aí x menos x1, aí x menos x1, 1 menos 0, x menos 0. Aí vai ser x2 menos 0, x2 menos x0, vai ser 2 menos menos 1. Né? E x2 menos x1, x2 menos x1, 2 menos 0, que está aqui. Ó. Aí eu chego nesse polinômio aqui. Então aqui eu descobri quem é o L0, x ao quadrado menos 2x mais 3. Quem é o L1, tá? X ao quadrado menos x menos 2 dividido por menos 2 e L2, x ao quadrado mais x igual a 6, tá? Então, descobri aqui, ó, o L0, o L1 e o L2, certo? Agora, a gente só substitui, ó. Então, a gente tem aqui, ó, esses valores, ó. Aqui é o L0, aqui é o L1 e aqui é o L2. E faz a distributiva. Esses valores estão no gráfico, ó. Então, esse é o valor do x, ó. Né? Esse aqui é o y. Ó. O y0 é 4, o y1 é 1, né? E o y2, ó, é menos 1, ó. Aí você faz a distributiva e eu chego nesse valor.
Esse exemplo a gente vai usar daqui para a gente vai ver que a gente vai fazer com outro método, com o método do Newton. Então, qual que é o polinômio interpolador para aqueles três pontos, né? Ó? 1 menos 7 terços de x mais 2 terços de x ao quadrado. No texto que está no minicurso para vocês no Moodle, ele tá mais detalhado essa questão de explicação. Aí é bom vocês olharem lá, tá? Agora vamos pro interpolador de Newton, tá? Esse que a gente fez a anterior era do Lagrange. Newton apresenta um processo por operador de diferenças divididas para escrever o polinômio interpolador, utilizando a fórmula. Então, qual que é a fórmula de Newton? Ó, o P de x, que é o polinômio, aí vai d0 mais d1, x menos xo, mais d2, x menos xo, x menos x1, e vai fazendo essas coisas. Ele vai multiplicando, em que os DI com I, 0, 1, 2, 3, são as diferenças divididas da ordem I calculadas por D0 igual a F de 0. Então, o que, que seria a diferença 1? Então, todos que têm diferença 1 vai ser o quê? A diferença de f de x0 e x1. Então, vai ser f de x1 menos f de x0 dividido por x1 menos x0. Agora, os da diferença 2, ó. Então, vai ser f de x0, f de x1, f de x2. Então, você pega o f de x1, x2, menos f de x0, x1 e divide por x2 menos x0. E assim sucessivamente. Vamos ver o exemplo de Newton, tá? Então, eu tenho a mesma tabela que a gente viu pelo método de Lagrange, ó, a mesma coisa, tá? Então, calculando o D0 é o f de x0, ó. Então, o D0 é o f de x0, que é 1. Tá aqui, ó. Aí calculando as diferenças de ordem 1. Então, vou fazer x0 e x1, tá? Então, todas que têm diferença 1. Então, x0, x1, x1, x2, x2, x3, tá vendo? Então, f, ó, x0, x1. Então, f de x1 menos f de x0, x1 menos x0. Então, ó, x0, x1, né? Então, a diferença, né? Então, 1 menos 1, 0 menos menos 1, tá vendo? Aí dá 0. Agora fazer x1, x2. Aí x1, x2, ó. Então 0 menos 1, 1 menos 0. Aí dá menos 1. Aí x1, x2, x3. Então a mesma coisa. Menos 1, menos 0, 2 menos 1. Então essas são as diferenças de ordem 1, tá? Lembra-se que a gente vai trabalhar com a diferença de ordem 2 porque vai ser uma quadrática, né? O polinômio interpolador aí. Agora vamos fazer as diferenças de ordem 2, ó. Então, eu vou fazer x0, x1, x2, né? Então, quais as diferenças? Eu faço ó, x1, x2 menos f de x0, que já está na resposta anterior. x2 menos x0 está aqui. E agora eu faço x2, x3, x1, x2. Aí a diferença dá zero. E calculando as diferenças de ordem 3 também, ó. Tá? Aí fazendo, ó, x0, x1, x2, x3, ó. Que as respostas estão aqui, né, ó. F de x1, x2, x3, ó, que está aqui, que é zero, menos f de x0, x1, x2, que está aqui, que é menos meio, dividido por x3, x0. Então, x3, x0 a gente pega na própria tabela. E aqui dá menos 1/6, tá vendo? Agora que eu tenho essas diferenças, ó, o D0, o D1, o D2 e o D3, que a gente fez as contas, é só substituir. O x0 a gente tem na tabela, o x1 a gente tem na própria tabela e o x2 a gente tem na própria tabela. Então, o D0 deu 1, a gente começou com f de x0 que é 1, né? O D1 deu 0, que a gente fez a conta lá. O D2 deu, ao D2 aqui, ó, menos meio, tá aqui. O D3 deu 1/6, tá aqui, ó. Esses valores, ó, o x0 é menos 1 na tabela, o x0 é menos 1 na tabela, o x1 é 0, o x0 é menos 1 e o x2 é 1. Aí fazendo essas regras de sinais e multiplicando, ó, tá vendo? Eu vou chegar nesse polinômio interpolador, é um polinômio de terceiro grau, tá? Lembra que a gente tinha 4 pontos, né? Eu falei errado, falei 2, né? Então, ó, aí substituindo vai ser 1/6 de x ao cubo menos 1/2 de x ao quadrado menos 2/3 de x mais 1. Aí pedi para eu calcular o f de 1,3, tá vendo? Aí é só substituir o x por 1,3 e fazer o cálculo. Então, o f de 1,3 aqui para essa questão desses pontos ó, vai ser menos 0,3455, tá? Agora, usando a fórmula de Newton também, agora para uma quantidade de pontos menores. Ó. Aqui eu estou trabalhando com 3 pontos, então o polinômio interpolador vai ser o segundo grau, né? Ó. Então, a mesma coisa. O D0 é o f de x0, que aqui dá 4, tá vendo? Aí calculando as diferenças de ordem 1.
Então, 0 e 1, né? Ó, f de x1 menos f de x0, x1 menos x0, ó, dá menos 3. Agora, fazendo de 1 a 2. F de x2 menos f de x1, ó, é só olhar. Então, menos 1, menos 2, dividido por 2 menos 0, dá menos 1. Agora vamos fazer as diferenças de ordem 2, né? Ó. Então, fazer f de x0, x1, x2. Então, f de x1, x2, ó, esses aqui, tá? Ó. Menos f de x0, x1. Então, a gente já viu que é menos 3 e menos 1 que está aqui. A diferença é x2, x0. x2, x0, tá vendo? Aí dá 2 terços. Aí agora a gente já fez como aqui a gente era uma cúbica, né? Então a gente foi até as diferenças de ordem 2, né? Então aqui tem as diferenças 1 e as diferenças 2, né? E aí você achou que o D2 é 2 terços, agora é só substituir, né? Ó. Então aqui você tem o D0 que é 4, aqui você tem um D1 que é 2 terços, o D1 que minto, cadê o D1? Que é menos 3, aqui tá aqui, ó, menos 3, e o D2 que é 2 terços. Aí faz as regrinhas sinais, aqui eu tenho os valores do x1, x2, né? E eu chego no mesmo polinômio interpolador que a gente fez lá com o método do Lagrange, tá vendo? Então a gente viu que era 1 menos 7 terços de x mais 2 terços de x ao quadrado. A gente chegou no mesmo polinômio interpolador. Aqui só pediu para a gente determinar o polinômio que interpola, não pediu um ponto aqui no meio, tá vendo? Veja que a forma de Newton no slide 22 que eu falei para vocês, ou das diferenças divididas, resultou no mesmo polinômio interpolador do exemplo resolvido pelo Lagrange, que está no slide 18 e 19. Isso leva à conclusão de que a forma de Newton e a forma de Lagrange são procedimentos equivalentes, e não recorre a procedimentos de resolução de sistemas de equações lineares algébricas, que é o SELA. Então, se tiver um sistema muito complicado, com muitos valores altos, tal, essas coisas, esse sistema do Lagrange e do Newton, você foge dos métodos de resolução de sistemas lineares. E ele fica mais fácil, tá? Aí vocês têm um monte de exemplo para vocês verem no texto. Ó. Veja exemplos resolvidos no texto do módulo 4, a partir da página 9. Então vocês têm bastante coisa lá para ver. As nossas referências. E aí vocês vão ter que responder 4 questões desse módulo e vocês vão ter que fazer a avaliação final também, tá? Então, bons estudos. Aqui tem o nosso e-mail.